E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site e podcast bibotalk.com. Vídeo gravado no celular mesmo, câmera frontal, semana muito corrida e a gente não conseguiu produzir o vídeo dessa semana também, mas semana que vem volta ao normal, tá bom, gente? Espero que semana que vem seja semanas meio corridas, menos corridas e menos intensas, mas bem, mais um pastor tirou a própria vida, né? E eu quero falar especificamente sobre o suicídio de um pastor. Por que eu digo especificamente? Porque pessoas, infelizmente, se suicidam com uma certa frequência. Cristãos se suicidam com uma certa frequência. Fiquei sabendo, inclusive, que em Brumadinho muitas pessoas estão cometendo suicídio, né? Após aquela catástrofe que aconteceu. Enfim, gente, todo dia alguém se suicida. Inclusive vim de Vitória agora, recentemente de uma viagem, né? Passei pela famosa ponte, onde toda semana, né, pessoas estão tentando tirar a vida, se jogando da ponte e tal. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando de maneira geral sobre o suicídio. Inclusive neste vídeo eu respondo, né? Aliás, eu dou meu ponto de vista sobre a pergunta que se faz. Nossa, será que a pessoa que se suicidou vai para o céu? Gente, ela é uma pergunta honesta, vai, ela é uma pergunta honesta. Mas essa pergunta nunca deve ser feita ou no velório de alguém que se suicidou, ou aplicando o mesmo princípio do velório, que eu imagino que talvez as pessoas não tenham tanta coragem assim de cara a cara fazer essa pergunta, mas é incrível como na internet, né, se tem uma notícia que está, né, noticiando o suicídio de alguém, e se essa pessoa era um pastor ou um cristão conhecido, sempre tem gente perguntando, nossa, perdeu a salvação, nossa, será que ele foi para o céu? Gente, não, né, mais sensibilidade, por favor. Inclusive, então eu já respondo, né, dou a minha resposta a essa pergunta num vídeo que vai estar aqui na descrição deste vídeo. Mas eu poderia falar então do suicídio de maneira mais geral, já falei no vídeo, mas é o que eu quero focar especificamente no suicídio de pastores. Esse ano já passou de 10 o número de pastores que a gente ficou, aliás, que eu fiquei sabendo, é bem provável que tenham mais que eu não sei e outros mais que nem noticiado foram. Então, é muita gente, é muita gente. E pensando na profissão pastoral, é muito comum, né? Eu ouço de amigos meus que a coisa mais estafante que eles já fizeram na vida foi o ministério pastoral. E aqui, de novo, eu sou obrigado a fazer um disclaimer, porque sempre tem as pessoas que não querem entender. Gente, estou falando de pastores saudáveis, eu estou falando de pastores que trabalham pelas vidas, pela congregação, pelo reino de Deus. Aliás, Gerson Borges, se não me falha a memória, escreveu um texto no site da Ultimato, deixa eu ver até se, eu acho que eu acabei fechando já o texto, mas ele fala inclusive que o pastor que se suicida é realmente o pastor que trabalha pela comunidade, porque aquele que não está nem para a comunidade ele se torna cínico, né? Então geralmente quem tira a própria vida um pastor é porque realmente as demandas do ministério o afetam profundamente. É claro, gente, que os motivos que levam o pastor a se suicidar são vários, inclusive até tem um texto do Nine Marks, que o Alex, né, que a equipe do Bibotalk traduziu, o Alex publicou, e a gente não pode negar que a figura de Satanás, ela está sim envolvida na questão do suicídio. A gente não pode negar a batalha espiritual. E eu não tenho dúvida de que Satanás investe contra a vida de líderes espirituais. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Agora, é claro, eu não posso parar em Satanás, eu não posso parar. A gente precisa falar deste mundo, né? Esse mundo que entrou na igreja, né? Essa mentalidade corporativista. Inclusive o Felipe Niel, ele escreveu um texto, se você não acompanha o Felipe Niel, vale a pena acompanhá-lo no Instagram, ele tem feito boas reflexões ali, e ele colocou o seguinte, pensei nesses desafios, que ele fala, né, um pouco que o ministério pastoral é regado por desafios, por alegrias, por tristezas, por abandono, por solidão, isso que não fala é o Felipe Niel, mas é o Ricardo Barbosa, no vídeo que a gente soltou aqui semana passada. E ele diz que muitos motivos que levam a pastores, né, a estafa mental, a estafa espiritual, sabe, a perda da saúde mental, algumas dessas coisas poderiam ser aliviadas e poderiam ser até sanadas
se, né, nós pastores tomássemos algumas precauções e se nós, como igreja, também tomássemos algumas precauções em relação aos nossos pastores, né? Então, uma das coisas que não é o Felipe Niel que fala, bem, eu estou misturando um pouco o Felipe Niel com o texto do 9 Marques, com a minha experiência, com o texto do Gerson Borges, mas uma coisa que o Gerson Borges me falou, e eu já quero citar como primeiro ponto, assim, pastores, brinquem, pastores, aprendam a tirar o dia de folga. É o erro clássico de um pastor, não tirar um dia de descanso. E muitas vezes a igreja também é culpada pelo motivo do pastor não tirar o dia de descanso, porque se ele realmente fica sem fazer nada, sempre tem aquele membro que, poxa, eu liguei para ti e você não me atendeu, né? A minha mãe estava no hospital, a minha mãe morreu e você não foi lá visitar a minha mãe. Sabe? Então quer dizer que o pastor não pode se desconectar, o pastor não pode ter um dia, né, sendo que ele trabalha os outros 6. Quer dizer que ele não pode obedecer o próprio Senhor, que é ter um descanso, sabe? Não, entende? Então assim, é por isso que a igreja, e aí pastores, prestem atenção, a igreja precisa ter pluralidade de líderes, a igreja não pode girar ao seu redor, a igreja não pode depender só de você, você tem que ter o direito de parar e mesmo assim a igreja funcionar sem você. Sabe, igreja, entenda que o seu pastor precisa ter o dia do nada. O dia de se ele quiser ficar em frente à Netflix, ele vai ficar em frente à Netflix. Se ele quiser ficar de boa na lagoa, ele fique de boa na lagoa. Então, sabe, gente, vamos aprender a rir, vamos aprender a descansar. Não vamos dormir de paletó, né? E um erro clássico que pastores cometem, e outros pastores ensinam isso, porque eu já ouvi isso, e parece que o Gerson Borges também já ouviu isso. Esse texto é Gerson Borges, Ultimato, você vai achar os textos dele lá. Parece que tem pastor que dorme de paletó e aquele negócio, né? O nosso descanso não é aqui. Eu já ouvi isso. O nosso descanso não é aqui. Eu lembro uma vez que estava na igreja, na secretaria da igreja, e ouvi 2 pastores conversando. E um deles falou o seguinte: nossa, é tanto tempo na obra de Deus que eu não tenho nem tempo para Deus, né? Consequentemente, se eu não tenho um bom tempo para Deus, a obra de Deus pode me matar, né? Ou eu tiro a minha vida por conta da obra de Deus. Então, a gente precisa entender isso. Outra coisa que nós precisamos entender, bem, eu falei do Felipe Niel, né? Agora eu vou citar ele aqui. Um pouco que eu falei, ele também fala aqui, né? Infelizmente, a cultura é pensar que o pastor não pode ter amigos, que os relacionamentos dele na igreja devem ser todos iguais. Aquela ideia de que o pastor não pode ter um amigo dentro da congregação, aquele cara que ele vai sair, que ele vai comer uma pizza, que ele vai abrir o coração, né? Aliás, muitos pastores pecam porque não abrem o coração, não tem para quem abrir o coração, tá? Falar sobre seus pecados e fraquezas é algo que também não é admitido nessa posição. O pastor precisa passar a ideia de que ele está em uma posição superior e se ele ousar buscar ajuda e compartilhar pecados ou fraquezas, ele corre um grande risco de ter tudo o que ele disse sendo usado, às vezes de maneira maldosa, contra ele. Né? Esse pensamento errado de que o pastor ele é mais que crente, que o pastor é mais do que o leigo. E não, gente, o pastor é um líder espiritual, mas ele é só uma ovelha no rebanho do bom pastor, tá? Ele é a ovelha que carrega o sino. Enfim, gente, 8 minutos de vídeo já e tem tanta coisa. A gente vai ter que gravar um podcast sobre isso. Inclusive, lá em bibotalk.com, a gente tá lançando toda semana agora, né, em setembro. A gente falou sobre espiritualidade nos salmos, né? Remédio para a alma a partir dos salmos. Vai ter semana que vem um papo com o Ricardo Barbosa. Esse vídeo vai virar podcast. Ricardo Agreste vai vir também falando sobre revitalização da vida. Vai ser bem bacana, tá? Então assim, gente, pastor não é perfeito, né? Jonathan Edwards peidava, como diz aquele livro Pastor Imperfeito, que eu nunca li, mas o Igor Miguel citou a frase desse livro e eu achei genial. Pastores são seres humanos. Pastores, saibam que vocês são seres humanos. Aprendam a parar, aprendam a pedir perdão, aprendam, sabe? Igreja, deixe um pouco o seu pastor respirar, tá? Então, é tanta coisa, gente, sabe? Tanta coisa, ao mesmo tempo o pastor também precisa se libertar um pouco, sabe, entender que a igreja precisa funcionar sem ele, ao mesmo tempo ele não deve ser, sabe, parado, ocioso, né? Tem pastor muito ocioso, tem pastor que não consegue preencher a semana com trabalhos pastorais, é claro que tem, gente, é claro que tem, mas não é desses que eu tô falando daqueles que às vezes trabalham demais, sabe? Parem um pouco, tenham tempo de sentar no sofá com seus filhos, com a sua família, tempo de qualidade, porque não vale a pena. Jesus já morreu pela igreja, você não precisa morrer por ela. Enfim, gente, só
Uma coisa também importante, né? Encerro o vídeo com isso. Pastores se matam porque estão doentes. E às vezes estão doentes com profunda depressão, e a depressão é uma doença, tá, gente? A depressão, ela nem sempre é coisa do diabo, ela nem sempre são pecados escondidos, tá? Às vezes a doença é só, às vezes a depressão é só realmente uma química. E é claro, se não vai cuidar, se não vai tratar, se não toma o remédio certo, se não é bem diagnosticado, aí pode levar, né? Pode levar aos pecados, pode levar a pensamentos suicidas, mas tem muita gente que ama Jesus e tem pensamentos suicidas, tá? Porque é coisa química, gente, é coisa mais é muito mais complexo do que achar que é do diabo, do que achar que isso é falta de Deus e tal. Não, gente, é um pouco mais complexo do que isso, tá? É um pouco mais complexo. Então, eu não tenho dúvida de que tem pastores que se matam porque estão doentes e não se tratam corretamente porque a igreja não entende, ou se tratam de maneira meio oculta, então não é um tratamento aberto, enfim. E às vezes eles nem se tratam mesmo, estão depressivos, estão, sabe, com pensamentos ruins e não vem mais uma saída. Às vezes é uma mistura de tudo isso, então, sabe, gente, é complexo, é bem complexo. O fato é que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, a gente precisa cuidar, sabe, do nosso corpo. A gente precisa cuidar. Inclusive, eu falo cuidar do corpo, isso já me sobe uma luz vermelha aqui, porque já estamos em setembro e eu já fiz promessas lá em janeiro, não dei, ó, tá acabando o ano e eu não quero que a conta venha no hospital, entendeu? Então, assim, sabe, algumas coisas a gente precisa se tocar e urgente, urgente começar a cuidar, sabe, ventilar a nossa cabeça. Então, ore pelo seu pastor, sabe? Após ver esse vídeo, ore pelo seu pastor, ore pelos líderes da sua comunidade, tá bom? Seja uma mão estendida e não um dedo apontado. Deus abençoe todos vocês. Até o próximo, se Ele quiser assim permitir.